Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado de hoje é o vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Zé Raimundo. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, Fernanda. Eu quero agradecer a oportunidade de falar para o seu público, o público que assiste a nossa TV Assembleia, ao seu programa Questão de Ordem, não é? É um prazer e dizer, antes de tudo, da alegria de poder também estar falando com meus amigos, os meus apoiadores em toda a Bahia e de forma especial lá no Sudoeste. Vitória da Conquista, Serra Geral, Vale do Paramirim, parte também do São Francisco, e sobretudo do Planalto de Conquista, onde eu sou votado. Mas também aqui em Salvador, em toda a Bahia, viu, Fernando? É um prazer, uma alegria muito grande estar de volta ao seu programa. Deputado, o senhor obteve mais de 87 mil votos, né? Eu acredito que mais de 88 mil votos. Fala pra gente como foi que o senhor conseguiu associar essa campanha à vida familiar, a tudo, né, deputado? E conseguir essa votação tão expressiva aqui no parlamento. O senhor é o 10º votado, né, dentro da federação, é isso? É verdade, Fernanda. Eu quero, inclusive, agradecer ao povo da Bahia, que mais uma vez me reconduziu para o 4º mandato de deputado estadual. Eu fui o 2º mais votado dentro da nossa federação, que tem o PT, PCdoB e PV, e fiquei entre os 10 deputados mais votados da Bahia. Quero agradecer imensamente a essa população que acredita no nosso projeto e também agradecer a oportunidade que a minha bancada, nesse debate da composição da Assembleia, que me colocaram também como primeiro vice-presidente. Quero dizer que eu vou honrar toda essa votação e também aqui na Alva eu vou procurar trabalhar para poder ajudar, nós temos aí uma mesa diretora e um parlamento democrático e que discuta os grandes temas da Bahia. Mas voltando à sua questão, Fernanda, veja, nós fazemos parte de um grupo político que tem uma história de militância, não só no PT, mas, eu diria, nos movimentos sociais e principalmente na região. Eu quero garantir a você que a nossa votação foi muito em função dessa história, dessa luta. O fato também de eu ter sido prefeito de Vitória da Conquista, candidato nas 2 últimas eleições, e isso deixa na memória da população um reconhecimento. Mas, sobretudo, eu acho que também ajudou muito na minha votação o fato de eu pertencer a um grupo político que voltou a governar o Brasil, Eu sou do time do Lula, sou fundador do PT há 42 anos, junto com o Valdenor, 43 anos já, e na Bahia também, Eu faço parte desse grupo histórico do Wagner, do Rui Costa e de Jerônimo. Esse conjunto, e lá em Vitória da Conquista temos muitos parceiros, Valdenor Pereira, deputado federal, os nossos vereadores, as nossas lideranças, presidentes de associações, prefeitos, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadoras. Então, esse conjunto de atores foi que me deu essa grande vitória. E eu vou procurar honrar, trabalhando, levando ações, levando projetos e, principalmente, organizando a sociedade para que a gente tenha uma democracia efetiva e que cada vez mais garanta melhores condições de vida para o nosso povo. Por isso, eu sou muito grato a toda essa população que confiou, mais uma vez, no deputado Zé Raimundo, me dando o 4º mandato para deputado estadual. Deputado, o senhor está em seu 4º mandato consecutivo, o senhor falou muito aqui de Vitória da Conquista, a cidade ao qual o senhor foi gestor, foi prefeito. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise da atual gestão, da prefeita de lá. Qual a opinião do senhor? Pois não, Fernanda. Nós temos, digamos assim, como conduta, não fazer críticas pessoais. A cidade me conhece, a Bahia me conhece, aqui mesmo na Assembleia Legislativa, o meu comportamento. Eu sou um homem de muito diálogo, a minha história também... Você é um diplomata, deputado? A minha história também é de militante, de dirigente, de prefeito, enfim, é de não fazer críticas pessoais. Eu considero a prefeita, do ponto de vista pessoal, uma pessoa de bem, a sua família, temos relações de
de já algum tempo, né, de convivência na cidade, mas a gestora, a prefeita, realmente faz uma péssima administração. Todas as áreas que nós construímos, grandes programas, na gestão de Guilherme, na minha gestão, como, por exemplo, o transporte público, está destruído, abandonado. A saúde pública, você anda nos bairros, também na zona rural, nos distritos, não tem assistência à saúde. Nós vamos para os programas sociais, praticamente todos eles foram desativados. Os programas de assistência à criança ou ao adolescente, os programas também que cuidava da terceira idade, dos idosos, os programas do esporte, de lazer, de cultura, praticamente a cidade foi abandonada, o município foi abandonado, tanto na zona urbana como na zona rural. As estradas em péssimas condições. O comentário geral na cidade, eu sou suspeito para falar isso, é de que o que foi feito por esse grupo que dirige a Vitória da Conquista foi um pouco daquilo que nós deixamos, quando o Guilherme, no seu último mandato, deixou mais de 60 milhões de reais em caixa e muitas obras em andamento. Além disso, os recursos que entraram na cidade foram recursos, foram empréstimos. E o nosso partido, considerando o interesse de Vitória da Conquista, nós votamos a favor desses empréstimos anteriores. Então, eu diria que a cidade, infelizmente, está abandonada e, evidentemente, que, independente de qualquer questão eleitoral, mesmo assim, nós temos ajudado Vitória da Conquista. Na pandemia, eu e o deputado Valdenor destinamos alguns milhões de reais para combater a pandemia e também destinamos muitos recursos para os equipamentos do Estado, o Hospital de Base, o Hospital Afrânio Peixoto, a UPA, a Policlínica, não é? Ajudamos muito Vitória da Conquista na saúde e, mesmo assim, aquilo que é obrigação da cidade não está sendo feito. Então, eu diria que, infelizmente, a cidade está muito mal conduzida. Deputado, o PT lançará candidato em Vitória da Conquista? O que a gente escuta aqui, o burburinho na Assembleia Legislativa, é que será o deputado federal Valdenor Pereira. O meu outro questionamento dentro dessa pergunta é a respeito do PSDB. Eu sempre converso com os deputados nos bastidores aqui do parlamento e há muito questionamento sobre a possível ida do PSDB para o governo, principalmente por conta da cidade de Vitória da Conquista, de Juazeiro e de Feira de Santana. Porque em Vitória da Conquista nós temos o deputado estadual Thiago Correia, que teve uma votação expressiva, né, dentro de Vitória da Conquista, acho que mais de 10 mil votos, e há esse receio de uma certa composição. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Fiz duas perguntas a respeito de Valdenor Pereira e do PSDB. Pois não, Fernanda, veja bem. Em primeiro lugar, nós temos uma história na cidade. Se nós olharmos os últimos 50, 60 anos de Vitória da Conquista, e nós respeitamos todos os grupos políticos que deram suas contribuições, uma cidade, um país, uma nação, não é feita em função de um grupo só. Nós temos o acúmulo histórico, o desenvolvimento gradativo de uma região, de um estado. Não é diferente de Vitória da Conquista. Vários outros grupos deram as suas contribuições, mas efetivamente o Partido dos Trabalhadores, nos 20 anos que nós governamos a cidade, fizemos uma verdadeira revolução. Na primeira gestão do prefeito Guilherme Menezes, nós implantamos políticas públicas na área da saúde, na área da educação, na área social. Modéstia à parte, na minha gestão, nos quase 7 anos que fui prefeito da cidade, implantamos um programa de construção de grandes avenidas, modernizamos Vitória da Conquista, implantamos equipamentos valiosos, como, por exemplo, o Centro Multidisciplinar de Saúde, de Educação, investimos muito na infraestrutura rural, ou seja, e a cidade não esquece isso, né? Tem hoje lá, com certeza, a marca do Partido dos Trabalhadores nos anos que nós governamos a cidade. Claro que as últimas 2 eleições nós fomos derrotados na cidade.
2016, naquele clima de perseguição, o impeachment da Dilma, depois a prisão do Lula e agora em 2020 ainda a pandemia e a fake news. Mas mesmo com todas essas adversidades, a cidade em 2020 deu uma grande votação ao Partido dos Trabalhadores. Ganhamos no primeiro turno e perdemos no segundo. No primeiro turno só não ganhamos as eleições por causa de 3 mil votos. E a grande responsável por isso foi a fake news. Muitas mentiras, a utilização também da máquina pública. Todo mundo sabe na cidade, todo mundo viu que nas vésperas das eleições, as máquinas trabalhando a noite inteira, denúncias, inclusive, do uso do poder econômico, do poder político, inclusive isso gerou ações contra o gestor na época, né, e desse grupo que está lá, e que está ainda na justiça. Tem ações ainda em curso na justiça que nós apresentamos, não é, para poder corrigir aquela deformação. Por isso, a cidade tem, digamos assim, um reconhecimento. E aí, na hora de apresentar uma candidatura nossa, fica fácil, porque também, modéstia à parte, nós temos alguns nomes, mas o partido já fechou, no seu primeiro debate, já fechou com o nome do deputado federal Valdenor Pereira. 4 mandatos de deputado, ou melhor, 3 mandatos de deputados federais e 2 mandatos de deputado estadual. 2 mandatos de reitor, uma pessoa que tem uma história construída na cidade, não é? Uma pessoa muito querida, e nós, internamente no PT, já construímos digamos assim, o nome dele para dialogarmos, porque nós respeitamos também a nossa federação. Tem o deputado Jean Fabrício, da federação. Nós estamos discutindo para poder afunilar logo com o nome do nosso companheiro Valdenor Pereira. E depois vamos conversar com os aliados. E você me traz aí esse segundo tema. Qual seria o arco de alianças em Vitória da Conquista? É isso, com a possível chegada do PSDB, como ficaria essa aliança? Já tem o MDB. O MDB também hoje faz parte da base do governo, tem lideranças importantes na cidade, com boa votação, com grandes votações. Temos também outros companheiros da base aliada, não é? Que podem tranquilamente compor esse arco de alianças. Definida essa primeira orientação, ou seja, tomada essa decisão inicial, confirmado o nome de Valdenor na federação, logo vamos tratar dessa articulação. Aí entram naturalmente as nossas lideranças estaduais, o nosso governador, Jerônimo Rodrigues, né? Vamos conversar muito com ele, vamos conversar também com o nosso líder, o ex-governador Jacques Wagner e o ex-governador Rui Costa. São lideranças importantes, Fernanda. E, naturalmente, também as outras lideranças dos outros partidos. O senador Otto Alencar, o vice-governador, o nosso vice-governador que está aí, não é? Quer dizer, com muita força, não é? Ou seja, nós vamos conversar com todos os partidos que possam ajudar. Eu tenho certeza, inclusive, Geraldo Júnior, ele tem dado a entender que quer conversar com a gente, né? Então, eu acho que o nosso deputado Valdenor vai encontrar um caminho o mais amplo possível. Agora, além do nome, Fernanda, nós precisamos apresentar uma proposta, um programa de governo de retomada do crescimento, do diálogo com a cidade e, sobretudo, de um alinhamento que deu certo no passado, que foram os governos do PT, os governos estaduais e o governo federal. Eu tenho certeza que a cidade vai, na hora exata, aplaudir o nosso encaminhamento, a nossa proposta e, sobretudo, o nosso compromisso com Vitória da Conquista. Mas já foi discutido, é isso, a questão da possível ida do PSDB ou ainda não, deputado? Olha, em Vitória da Conquista não, mas aqui você sabe também que eu participo intensamente da vida política aqui na Alba. Nós temos ouvido alguns comentários, mas eu vou deixar esse tema assim para adiante. Mas, com certeza, o nosso partido, o nosso presidente, o Éder Valadares, o nosso articulador político do governo, Luiz Caetano, Adolfo Loyola, eles estão também nessa seara, estão acompanhando, né, o debate, porque também é nacional. Nós sabemos que o presidente Lula precisa de uma base forte no Congresso Nacional para nós aprovarmos as grandes reformas e os grandes projetos de
de retomar o Brasil, de reinserir o Brasil no contexto mundial e, principalmente, retomarmos o crescimento e a democracia brasileira, combatendo, né, esse grupo raivoso que destruiu o Brasil nesses 6 anos. Naturalmente, o Lula também, essas articulações nacionais vão repercutir positivamente na Bahia. É nesse cenário que a gente também vai ficar atento ao que vai se passar em Vitória da Conquista. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco falando sobre o cenário nacional, estadual e o municipal. Voltamos já já. Voltamos com o deputado estadual Zé Raimundo. Deputado, o senhor é um dos fundadores do PT, né? Há 43 anos. Eu gostaria de saber do senhor a respeito da capital baiana. A gente conversa muito nos bastidores aqui do Parlamento baiano e não há como não discutir a capital, que é Salvador, a primeira capital do Brasil. E os deputados questionam se vai ter, se não vai ter, se o PT terá ou não um candidato. Eu fiz uma rápida pesquisa, na realidade eu fiz uma matéria e me aprofundei, né, sobre o tema, que o PT, desde a época da redemocratização, lançou candidato sempre, apenas 2 vezes o PT não lançou o candidato. Foi em 1992, quando Lídice da Mata foi eleita, inclusive pelo PSDB, e em 2016, quando Alice Portugal foi candidata a prefeita. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acredita que o PT deve sim lançar candidato à Prefeitura de Salvador. Sem dúvida, Fernanda. Veja bem, Salvador, a primeira capital do Brasil, teve seu processo evolutivo marcado por alguns momentos. Costuma-se dizer que, evidentemente, no período colonial, nós fomos o principal centro de toda a economia brasileira. Mesmo Salvador perdendo o status de capital do Império Português, da colônia, ali, 1763, continuou um grande centro econômico e político. Veio a independência. Gradativamente, no século XIX, a Bahia e Salvador, né, o Estado perdeu, Salvador perdeu essa hegemonia, mas continuou também um centro econômico importante. Nós já fomos, no século XIX, o principal centro fabril do Brasil. Chegamos a ter 10 fábricas de tecido na Bahia e Salvador também. Na Primeira República, nós perdemos essa força e retomamos com a Petrobras, nos anos 50. A partir daí, a Bahia voltou a crescer, mas lentamente. Nos anos 70, independente de questões ideológicas, o grupo que governou a Bahia nos anos 60 implementou uma grande revolução na cidade. As grandes avenidas, o polo petroquímico, o centro industrial de Aratu, mas, efetivamente, talvez nos últimos 80, 100 anos, o melhor momento de Salvador é agora, com as grandes obras estruturantes que começaram com Wagner e que Rui deu continuidade. Então, Salvador hoje, claramente, é uma cidade moderna que vai continuar sendo implementada, e isso foi graças ao Partido dos Trabalhadores. Nós sabemos também que é uma cidade extremamente desigual, concentra muita renda, muita pobreza, muita exclusão social. Por isso, nós temos a condição de estar presente na vida política de Salvador. Aliás, a Bahia e Salvador, a Bahia tem dado uma votação extraordinária ao Lula, Salvador da mesma forma. O que talvez falte aqui, muito respeitosamente, nós temos discutido isso no nosso partido, seja uma estratégia, uma tática eleitoral para nós acumularmos forças políticas. Nós tivemos o governo da companheira Lídice da Mata, que fez uma grande administração. Naquele período ela foi perseguida e, a partir dali, realmente as forças democráticas não ocuparam mais Salvador, porque eu considero que aquele período aí em que nós apoiamos um outro prefeito foi um desastre, não é? Mas sempre tivemos boas votações aqui em Salvador, inclusive com as nossas candidaturas anteriores. Eu acredito, sim, que o partido vai examinar isso, não só Salvador,
mas também as 40 maiores cidades, as 40 maiores cidades da Bahia, porque naquele clima do impeachment da Dilma, da perseguição, do fake news, setores da classe média se afastaram, né? E as cidades maiores, nós tivemos aí um retrocesso do partido. Mas agora, com a volta do Lula, com a retomada do crescimento, com eu diria assim, com esse grupo que está dirigindo a Bahia, nós vamos retomar não só Salvador, mas também grandes cidades, não é? Camaçari, Vitória da Conquista, Feira de Santana, outras cidades importantes no sul e também no norte da Bahia. Agora, é claro que nós precisamos conversar. A minha opinião é de que o PT deva, sim, colocar um nome para poder ser referência até para os debates, mas eu respeito muito a autonomia também do nosso partido em Salvador. E depois é a liderança do nosso governador, companheiro Jerônimo Rodrigues, de Geraldinho Júnior, que é vice-governador, dos nossos deputados votados aqui e da nossa direção partidária. Mas nós não podemos abdicar a participação ativa do PT em Salvador, uma cidade que tem a marca histórica, a marca cultural, não é? E que precisa o partido estar sempre inserido nesse debate, nessa reflexão. Deputado, o senhor falou da volta de Lula, né? O presidente Lula está em seu terceiro mandato e hoje eu até li uma notícia que eu achei interessante a respeito de um novo programa que o governo está lançando, o ministro da Economia, Fernando Haddad, falando a respeito do endividamento, que pessoas que estão endividadas até R$5.000 e ganham 2 salários mínimos vão poder parcelar as dívidas, vão poder quitar as dívidas. E também tem isso do outro projeto a respeito dos carros populares, que também foi lançado, e eu acho um programa extremamente interessante, que vai tirar de 1,5% até a 11,6% do valor do carro popular. Mas também há críticas, né, deputado? Há elogios, mas há críticas também. O presidente Lula se envolveu em diversas críticas, dentre eles o apoio que ele deu ao presidente da Venezuela, Maduro, né? O elogio. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Tem pontos favoráveis, obviamente, mas há críticas, né? Qual a opinião do senhor a respeito da gestão do atual presidente? Veja, Fernando, eu participei ativamente do debate sobre o programa do governo do presidente Lula. Nós construímos uma peça chamada A Nova Primavera, a Reconstrução do Brasil. Nesse debate, muitos amigos, companheiros, professores universitários, lideranças sindicais, analistas econômicos, todos nós participamos ativamente. Então, qual é a nossa visão estratégica para o Brasil? Reconstruir o Brasil para que possamos ter uma participação ativa no concerto mundial. Os anos que se seguiram ao impeachment da Dilma foram anos em que tudo aquilo que o Lula construiu, a infraestrutura portuária, as estradas, os aeroportos, uma nova base industrial de petróleo e gás, a questão ecológica, todas essas iniciativas, todos esses projetos foram destruídos pelo Temer e pelo ex-presidente, esse inominável capitão que foi, né, expulso do Exército e foi para a reserva para poder não ser expulso e que agora está aí sendo observado pela Justiça e provavelmente se tornará inelegível. Eles destruíram em 6 anos aquilo que nós estávamos reconstruindo lá dos anos 50 com Getúlio Vargas, que era um projeto de nação, de inclusão do Brasil no contexto mundial de forma ativa. Então, a reconstrução do Brasil vai precisar de uma série de passos. Um desses passos foi a recomposição, a retomada dos programas sociais, como o Mais Médico, Minha Casa Minha Vida, digamos assim, todas as formas de inclusão social. E dentre essas medidas, nós temos aí um esboço da reindustrialização do Brasil. A nossa indústria já chegou a ocupar aí 35%, 40% do PIB, hoje está na casa do 16%, 17% do PIB. E está caindo
Me parece que os últimos números indicam aí coisa de 12% do PIB. E nós temos aí o gigantismo da China, do Japão, dos chamados tigres asiáticos, não é? A Europa continua ativa, ou seja, o que o Lula, para responder essa questão da Venezuela, o que o Lula está fazendo, tentando fazer novamente, é aquilo que ele fez no primeiro governo e no segundo governo dele. Levou as nossas grandes empresas para a África, para toda as Américas, né? América do Norte, América Central, América Latina, América do Sul, e ainda nós colocamos as nossas grandes empresas na Europa. A Odebrecht estava construindo no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, tudo isso foi destruído. A base econômica material de reinserção do Brasil no mercado mundial, num projeto nacional, passa também para a observação de alguns parceiros. Erroneamente se criou uma narrativa de que, por exemplo, que o PT emprestou dinheiro para Cuba, que emprestou dinheiro para a Venezuela. Gente, não é verdade. O BNDES, quando você faz um projeto internacional, o BNDES colocou dinheiro nas empresas brasileiras para que elas investissem, né, lá nesses países. Da mesma forma que a linha de créditos na Europa para as empresas europeias fazerem os seus contratos nos países emergentes, na África, na Ásia, na América Latina. Então, o que o Lula está fazendo, e ele insistiu, né, porque ele tinha, em primeiro lugar, informações da diplomacia. Veja que logo depois, né, a imprensa criticou, Lula está elogiando Maduro, etc, etc. Logo depois, o Biden disse que está de olho no petróleo da Venezuela. Mesmo sendo contra a Venezuela, né, isolando a Venezuela, né, o Biden disse, olha, eu estou de olho na Venezuela, porque a guerra da Ucrânia impediu, não é? De certa maneira, veio como consequência o impedimento de uma série de transações comerciais, inclusive com os Estados Unidos e com a Europa, né? Tá, a inflação que nós estamos vivendo é por conta do petróleo, do gás e de alguns produtos, não é? Inclusive produtos alimentícios que a Ucrânia produz. Então, o que o Lula está de olho na verdade, é claro, uma solidariedade simbólica, porque a Venezuela foi excluída, perseguida, e a narrativa local, nós não concordamos, por exemplo, com muitas coisas que se passam na Venezuela. Mas eu pergunto, e os Estados Unidos? Quantos ditadores os Estados Unidos apoiaram ao longo da sua história, né? Quantos governos democráticos os Estados Unidos depuseram através da CIA, através do FBI, não é? Ou seja, e a própria Europa também, né? Muito pragmatismo. A França, por exemplo, tem relações com muitos chefes de estados autoritários do Oriente Médio, da África, não é? Então, a diplomacia internacional naturalmente sinalizou para o Lula que era possível ele fazer esse afago para a Venezuela, mas, sobretudo, com a intenção de reconstruir um pacto latino-americano para que a gente possa recompor e retomar o protagonismo internacional. O Lula é muito querido, eu acho que ele é muito respeitado internacionalmente. Quem sou eu para dizer isso, né? Mas ele vai, com certeza, explicitar melhor, porque ele fez essa sinalização para o Maduro, e dizendo claramente também, ele, nas entrevistas dele, ele disse que a autodeterminação do povo, de cada país, de cada nação, é um princípio da ONU e que a gente deve respeitar. Mas nesse caso aí também tem um conteúdo político, né? Ele quer trazer de volta para o cenário internacional não só a Venezuela, mas outros países também que estavam sendo escanteados por aquele bloco mais conservador da política internacional. Deputado, nosso tempo está acabando, a gente tem uns 2 minutos aproximadamente. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do governo Jerônimo. Uma avaliaçãozinha breve do governo Jerônimo. Qual a opinião do senhor a respeito? Olha, eu acho que o governo Jerônimo vai muito bem. Ele pegou uma pauta, uma agenda com muitas obras e, naturalmente, esses primeiros 6 meses é para concluir
o que o nosso governador Rui Costa havia iniciado, e mais ainda, eu mesmo estou no aguardo de algumas obras para a Vitória da Conquista, viu? Eu estou no aguardo, por exemplo, da duplicação da Rio Bahia para a Vitória da Conquista, eu estou no aguardo lá também da Universidade Federal da Bahia, o campus de Vitória da Conquista, para a gente transformar Vitória da Conquista, mais ainda. Eu estou no aguardo de algumas pavimentações, não é? Lá tem uma estrada que a gente está lutando, que é Bate-Pé, Pradoso, são 20 quilômetros ligando os nossos distritos, Zé Gonçalves, BR-116, na região adutoras de Morrinhos, na região também de Catité, de Guanambi, ali muitas obras que o Rui tem se comprometido, né? Se comprometeu e que Jerônimo agora vai tocar, não é? Então, assim, esses 6 meses foram importantes. Ele reaproximou do servidor público, da polícia militar, da polícia civil, aprovou leis importantes para poder reorganizar esses segmentos, repactuou com as universidades estaduais a melhoria salarial de progressão na carreira, abriu concursos para algumas categorias, não é? Então, eu tenho certeza de que ele vai fazer um excelente governo. Agora, esses 6 meses iniciais são meses ainda de estudo, de arrumação. E a grande certeza, Fernanda, é de que a parceria com o presidente Lula, a presença de muitos governadores nos ministérios, governadores do Nordeste, a presença do nosso companheiro, amigo Rui Costa na Casa Civil, e mais do que isso, a credibilidade que a Bahia conseguiu nesses anos, o estado que mais investiu depois de São Paulo, o estado que construiu uma infraestrutura portuária, uma estrutura rodoviária, uma estrutura urbana nas grandes cidades, não é? Na saúde, policlínicas, muitos hospitais, não é? Tudo isso credencia Jerônimo para fazer um grande governo. A agricultura familiar, muita coisa boa já foram encaminhadas, estão sendo tratadas, e eu estou no aguardo também para que Vitória da Conquista receba mais obra do governo. Vitória da Conquista e todo o Sudoeste, para que a gente tenha cada vez mais um governo que trabalha e um governo, no caso de Jerônimo também, que gosta de abraçar, mais afetivo, né? É a cara dele, é a cara da militância. Eu tenho certeza, sim, que será um grande gestor e um grande companheiro, um grande amigo da Bahia. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, falar que é um enorme prazer tê-lo aqui mais uma vez te entrevistando, o senhor que é super benquisto aqui no parlamento, tanto pela oposição quanto pela situação. É conhecido pela sua forma gentil, educada de tratar a todos. Muito obrigada pela presença do senhor e também pela sua história política, né, deputada? Eu que agradeço, viu, Fernanda? Eu vou voltar aqui depois num programa mais rápido, menor, para a gente falar sobre o 2 de julho. E quero parabenizar o presidente Adolfo Menezes e toda a sua equipe, né, que tem feito um trabalho legal aqui na Assembleia de divulgação do 2 de julho. Inclusive, vamos editar um pacote, né, vários livros para poder distribuir nas escolas, na Fligê, viu? O 2 de julho, né, o bicentenário da independência, e a Bahia foi fundamental. A verdadeira independência da Bahia foi aqui, do Brasil, melhor dizendo, foi aqui na Bahia. Se não fosse a Bahia, nós não teríamos esse país chamado Brasil, esse povo extraordinário, que no futuro a humanidade vai ter que beber nessa terra para nós semearmos boas lembranças do passado e construirmos um futuro para esse país cada vez melhor. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com todos vocês, agradecer aqui os nossos amigos que estão aí fazendo o trabalho, né? Os nossos câmeras, né? E o nosso diretor de televisão. Obrigada, deputada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.